Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é a inclusão da pessoa com deficiência. Por quê? Tivemos aí a recente prova de redação do Enem, né? Que surpreendeu a todos com o tema Desafios para a Educação Formal de Surdos, o que levantou o tema da inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência. Para debater esse assunto, recebemos em nosso estúdio o Paulo César dos Santos, o Jatobá, ele que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e do Clube Amigo do Deficiente. E também a Camila Borim, ela que é assistente social da Secretaria da Mulher e cuida dessa parte aí da inclusão. Obrigado pelos dois pela presença, obrigado aos dois pela presença. Começo perguntando para o Jatobá. Jatobá, como é que está a situação da pessoa com deficiência hoje em Rio Preto? Rio Preto está preparada para atender as demandas e as necessidades da pessoa com deficiência? Bem, primeiro agradeço mais uma vez, né, a oportunidade da gente poder estar falando um pouco mais sobre as pessoas com deficiência. E um programa, né, que esse é bem renomado, reconhecido, para a gente é importante. Olha só, a gente quando fala em acessibilidade, em inclusão, são palavras até difíceis, né, porque quando você inclui em todos os sentidos de vida, né, e a gente também eu como pessoa com deficiência, né, Rio Preto é uma cidade até à frente de muitas outras cidades, né? A gente tem várias entidades que desenvolvem trabalho voltado às pessoas com deficiência, trabalhos de primeira linha, tanto para pessoa com deficiência visual, para pessoa com deficiência física, intelectual, né? O auditivo, que agora, né, ganhou uma imensidão de visibilidade, e para a gente isso é muito importante, né? Porque acaba trazendo todas essas pautas novamente que a gente já conquistou anteriormente, né? Porque a gente já se fala em inclusão, antigamente a gente falava em barreiras arquitetônicas, né? Isso. Que é dificuldade antigamente, né? E a gente era muito mais em relação aos cadeirantes. E aí cada vez mais a gente vai observando que existem outros tipos de deficiência, né? Porque até então eram umas deficiências que passavam despercebido através da sociedade. E hoje tem uma visibilidade melhor. E Rio Preto, a gente está, tanto com o conselho como entidade, a gente está tentando, às vezes, muito, né? A gente até fez um fórum, né, Camila, em relação ao primeiro fórum da pessoa com deficiência aqui em São José do Rio Preto, que aconteceu até aqui na Câmara. Tivemos mais ou menos umas 300 pessoas, o auditório lotado, e para a gente foi muito benéfico. Fizemos um relatório encaminhando para o prefeito esse relatório em relação a todas as dificuldades, as necessidades, né, das pessoas com deficiência dentro de São José do Rio Preto. Eu acho que a gente está dando um salto. Infelizmente, ainda um pouco, a gente tem a grande dificuldade que é lutar para as coisas já conquistadas, né? Hoje a gente luta, às vezes, por plataformas de ônibus que não estão corretas, que elas não estão sendo utilizadas da forma correta, e não tem uma funcionalidade da forma certa, né? A gente falar de rampas, né, que já foram colocadas, que já existem, e a gente fala em manutenção. Então isso são coisas pequenas, mas que isso também acaba desgastando um pouco, né? A gente não tem como ficar fiscalizando todas essas conquistas, né? É uma coisa que tem que ser uma coisa natural. Mas enfim, estamos aí lutando cada vez mais, né, tanto através do conselho como através das entidades, né, para uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Legal, deixa eu passar a bola para a Camila. Camila, eu queria que você falasse um pouquinho dos programas que a Prefeitura tem, especificamente a Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia. Eu sei que são vários os programas aí, queria que você destacasse o que você acha mais importante, o que as pessoas podem encontrar no poder público. Isso. Primeiramente, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Trago um abraço da nossa secretária Maureen e da nossa equipe. Alexandre, boa pergunta. Nós temos alguns serviços muito importantes, tá? Nós fazemos o trabalho diretamente com a pessoa com deficiência e suas famílias. A pessoa com deficiência dentro das etiologias da deficiência. Nós fazemos acolhimento, atendimento, tem casos de violação de direitos, então nós fazemos esse trabalho com a rede, são serviços especializados, tá? Nós trabalhamos
É interessante essa questão do Libras, porque nós estamos... Tem um programa específico do Libras, tem a Central, né? de Interpretação de Libras. Nós somos pioneiros na região. Ofertamos cursos de Libras. Esse ano nós... 283 pessoas concluíram o curso de Libras, né? Favorecendo a propagação dessa identidade surda. Porque, assim, a Libras... Libras, para quem não sabe, é a língua brasileira de sinais. Ela é a segunda língua oficial do Brasil. Então, assim, a importância que se dá a partir de 2002, com a lei, de que todos os brasileiros tenham acesso. Inclusive, aqui na Câmara, nós temos 2 intérpretes de Libras, a Simone e o Hugo, que estão à disposição aí dos... Fazem um trabalho belíssimo, né, no município em relação a propiciar essa comunicação. Nós trabalhamos também o fortalecimento dos vínculos entre essas pessoas com deficiência e seus familiares, né? Trabalhamos através de várias intervenções, fazemos visitas domiciliares, atendimentos a diversas demandas, igual eu te disse, um trabalho forte com a rede, né? Nós temos um trabalho, uma parceria muito grande com a Secretaria da Assistência, principalmente em relação aos CRAS, dessas pessoas com deficiência terem acesso à convivência comunitária na sua comunidade, no sentido de fortalecimento desses vínculos, dessa rede de apoio, né? Nós estamos com uma parceria muito interessante. Nós temos o emprego apoiado, né? Que só esse ano nós tivemos cerca de 777 atendimentos de janeiro a outubro. Essas pessoas são orientadas frente às particularidades do mercado de trabalho. Elas... E identificado esse perfil profissional, essa potencialidade, são dadas orientações de como se comportar numa entrevista de emprego, tanto individual como coletiva, né? E fazemos a interlocução com essas empresas no sentido de ampliar essas vagas, né? Temos uma parceria muito grande, muito boa com o Ministério do Trabalho, né? Que notifica essas empresas que não estão cumprindo a lei de cotas e encaminha para a nossa secretaria. A Secretaria do Trabalho também identifica essas empresas, esses usuários, essas pessoas e nos encaminham, né? E esse ano nós passamos a também acompanhar essa pessoa, não todas, mas aquelas que mais necessitam, em entrevistas de emprego. Isso tem causado, assim, um resultado surpreendente. Você falou das empresas que não cumprem a cota, mas as empresas têm consciência dessa cota e mais, elas contratam só por causa da cota ou há também aquelas que, não, eu quero dar oportunidade, quero abrir espaço para mais pessoas com deficiência? Isso. Eu, particularmente, não entendo que seja geral a questão da má-fé. Eu não entendo isso. Eu entendo que é o desconhecimento. Até mesmo porque a cultura que a gente tem, né, no Brasil do atendimento à pessoa com deficiência, ela, até pouco tempo atrás, essa pessoa estava reclusa no seu ambiente doméstico. Em casa, né? Então, ela não tinha, ela sofria esse isolamento social. Então, o desconhecimento. Eu, particularmente, tenho facilidade, porque a minha irmã é. Então, eu vivenciei e vivencio e tenho amigos muito próximos. Entendeu? Mas existem pessoas que não tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento. Entendeu? Então, eu atribuo mais à falta de conhecimento. E nós trabalhamos junto com o CAD, nesse desenvolvimento, dessa conscientização, de campanhas de conscientização. O primeiro fórum que o Jatobá apontou foi uma ação assim surpreendente, maravilhosa, no sentido de propagar essa conscientização frente que a pessoa com deficiência é uma pessoa
que tem potencialidade, que ela tem habilidade e é preciso favorecer condições de equidade para que ela esteja nessa sociedade, nesse mercado de trabalho. Como, né, Jatobá, inserida na sociedade. Não, sem sombra de dúvida. É sempre a nossa preocupação em relação a essa, como você comentou, a má fé, não é, né? Não foi nem sentido má fé, né? Mas do desconhecimento em si. Eu acredito que ainda as empresas hoje já têm um conhecimento, que já há muitos anos existe já essa lei de cotas, tempo, né? Elas acabam tendo essa consciência. A única situação que às vezes pega é o tipo de deficiência que eles acabam exigindo, né? Porque para eles é assim, às vezes ligam, acho que não sei na secretaria, mas às vezes na entidade acabam ligando, perguntando: existe algum tipo de deficiência assim que o cara não tem que ser cadeirante, ou um visual que enxergue bem, um auditivo ou um surdo que ouça bem, né? E um auditivo que de repente possa se comunicar. Então, quer dizer, aí acabou virando um mercado, né? Eu preciso cumprir a minha cota, mas os meus deficientes têm que ter não uma deficiência total, que de repente me dê tanto trabalho dentro da empresa. E não é essa a mentalidade. A mentalidade é a inclusão, sim, das pessoas com deficiência, né, dentro do trabalho, inserida dessa mesma forma. E é uma das coisas que, como a Camila mesmo falou, antigamente os deficientes ficavam muito à margem, né? Por quê? Porque não tinham estudo, não tinham conhecimento, e muitas empresas precisavam contratar, que existem muitas empresas com boa fé e querendo dar oportunidade, e não conseguia. Então, quer dizer, eles eram inseridos dentro da empresa, eram qualificados para depois começarem a trabalhar de uma forma correta. Hoje não. Hoje as pessoas já têm estudo, já conseguem, têm esse melhor entendimento. E antigamente tinha o LOAS, né? Tem o LOAS, os benefícios, né, das pessoas. E aí os deficientes às vezes queriam ficar com um benefício porque ficavam com medo de perder esse benefício se fosse inserido e depois fosse ser mandado embora, né? E a Camila trabalhou muito dentro disso também, tem um conhecimento em relação a essas situações. E isso foi muito preocupante. Mas hoje, graças a Deus, e até o fórum foi voltado aos benefícios, né, ao LOAS, né, ao PPC, em relação ao entendimento para que eles possam saber dos seus direitos em relação a esses benefícios. Ô Jatobá, sobre o fórum, você falou que foram identificados aí o que pode melhorar na cidade como um todo, como cidade. O que você identifica como principais ainda desafios pro cadeirante, pro deficiente auditivo, pro deficiente visual? O que Rio Preto poderia avançar? A gente tem várias coisas, né? O que eu acabei falando no início também foi principalmente em relação à acessibilidade em algumas situações que ocorrem, né? Tanto do transporte, às vezes, público, que uma das reclamações maiores dos usuários foram em relação ao terminal, em relação à quantidade de pessoas. Até eu estava com uma ideia de me propor até ir ao terminal para que a gente pudesse filmar, porque há muitas reclamações em relação ao caos, pela quantidade de pessoas. Então, quer dizer, isso atrapalha, né? E aí o deficiente, o cadeirante, eles ficam esperando 3 ônibus para que as pessoas entrem, para que depois eles utilizem... Conseguir ter o acesso. Ter o acesso. Então, quer dizer, teu direito de ir e vir não é igual ao dos outros, né? Você acaba sendo um pouco excluído em relação a isso. E aí a gente tem que identificar e ir atrás. Isso tudo está dentro dos relatórios que foram encaminhados. A gente tem outras, a Camila pode me ajudar, também participou, a Camila também faz parte do conselho, né, da pessoa com deficiência aqui de São José do Rio Preto. E outras identificações que a gente tem, que foi de acessibilidade, foi em relação a Libras, né? Esse que a gente proporcione cada vez mais nos estabelecimentos, nos lugares públicos, né, intérpretes que possam estar, né, colaborando dentro da... E, aliás, tinha uma quantidade de pessoas que estavam dentro do fórum, a maioria também eram pessoas com deficiência, com surdez ou deficiência auditiva, que participaram diretamente, né, e se colocaram, né? Porque eu acho que o auditivo, principalmente, acaba sendo um pouco mais excluído, né? Uma inclusão excludente, às vezes, né? Por quê? Porque ele acaba vivendo no mundo dele. Porque ele está aqui, mas ele não está em presença, mas não está entendendo, de repente, que a gente possa estar falando, né? E isso foi dos temas nossos dentro do conselho, que a gente daria hoje uma visibilidade maior às pessoas com deficiência auditiva, né, com surdez, para que a gente possa estar incluindo. E isso do fórum foi um dos principais temas, no sentido de que a gente possa estar qualificando e melhorando esses atendimentos, né? Até a gente tem um telefone, não me lembro agora
telefone que existe da ouvidoria aqui, depois se puder aparecendo da ouvidoria. As pessoas que tiverem qualquer reclamação pode estar encaminhando. O conselho também fica à disposição. A Secretaria da Pessoa com Deficiência também está sempre à disposição para que eles possam me procurar. A gente fala que os deficientes têm os direitos e sabemos também, eles têm que saber dos deveres dele como cidadão que é. Inclusive aqui na TV, um dos nossos desafios, a gente tem avançado para isso, é garantir a acessibilidade total, né? Não só com a Libras, mas a legenda em tempo real. Isso aos pouquinhos a gente vai avançando. Ô Jatobá, o CAD, o Clube do Amigo Deficiente, a gente conhece muito pelo basquete de rodas, né? Que você, inclusive, é um dos atletas. Quais outros serviços ali as pessoas podem encontrar? Então, hoje nós temos 5 modalidades além do basquete, né? Nós temos atletismo, temos natação, temos um atleta de ciclismo, temos a bote para pessoa com deficiência intelectual, temos a parceria com a secretaria, né? Que a gente tem esse convênio com a secretaria, que é onde nós temos 2 assistentes sociais, Temos a psicóloga, temos o CILC, né, que é o Central de Interpretação de Libras, que fica lá na secretaria, mas faz tudo parte do convênio do CAD com a secretaria. E a gente sempre está à disposição para atender de uma forma digna, que essas pessoas não somente através do esporte, mas sim no contexto geral voltado às pessoas com deficiência, né, das necessidades que eles tiverem, né? A gente não tem uma assessoria jurídica, mas a gente faz encaminhamentos para quem precise de algo jurídico ou de algumas outras necessidades. E na secretaria, Camila, parece que lá também tem um espaço voltado ao esporte, que é o Superação, é isso? Isso. Nós temos academia, né? Nós temos educadora física, faz a avaliação física. Eles fazem o atendimento lá de segunda, quarta e sexta pela manhã, terça e quinta à tarde. Eles utilizam a academia sob a supervisão dessa técnica especializada. Nós observamos muito a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Exatamente, né? Até o fortalecimento dos vínculos mesmo. E também nós trabalhamos com grupos, né? Com o grupo, inclusive, de quinta-feira. Hoje nós temos grupo. Aonde que funciona? Lá na própria secretaria. Tem academia, né? São mais de 150 atendimentos mensais. Nós observamos mesmo a qualidade de vida que esses usuários têm a partir do momento em que ele é inserido nesse serviço e nos outros, né? Porque o nosso objetivo é trabalhar a integralidade, né? O todo. É esse usuário na relação com a sua família, é esse usuário na relação com o trabalho, né? Porque um dos critérios do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é saúde, educação e renda, né? Então, a importância de se buscar, a gente faz encaminhamentos para o mercado de trabalho para cursos profissionalizantes, entendeu? Então, essas parcerias são muito importantes para nós, para a inclusão dessas pessoas na sociedade e uma inclusão qualificada. Entendo. Né? Inclusive, você falou do índice, Rio Preto apareceu no último como a região com melhor qualidade de vida do estado. Certamente o atendimento à pessoa com deficiência pesou aí, né? Isso, o DHM é alto, considerado, e se destaca. São José do Rio Preto se destaca em relação, até em relação à própria secretaria, a existência dessa secretaria. É uma secretaria própria para mulheres, para pessoa com deficiência, né? Para a questão da igualdade étnico-racial, né? Então, assim, pouquíssimos municípios no Brasil têm esse olhar, uma estrutura, exatamente, né? Para atender esses segmentos que, no meu compreender, são segmentos um dos mais vulneráveis dentro da nossa sociedade. E aí você pega a mulher, pessoa com deficiência negra, né? E aí é necessário que o nosso trabalho, porque existe a transversalidade. Essa pessoa com deficiência e esse é o trabalho importante que a gente faz com a rede em relação à saúde, à educação, a trabalho, né? A transporte, a todas essas
essas políticas intersetoriais que a gente fala. E nós temos esse foco, esse olhar. A gente tem uma estatística de qual a porcentagem da população de Rio Preto possui algum tipo de deficiência? Então, a gente é tudo através do IBGE, né? No último, e eles trabalham por amostragem, né? A amostragem, eles passam 5, 6 casas e acaba não sendo a realidade. E dentro dessas amostragens saem porcentagem que 18% a 19% da população tem algum tipo de deficiência, né? Então, e por incrível que pareça, o que sempre aparece maior é a pessoa com deficiência visual. Visual é o maior. A visual geralmente é a maior. Aliás, até falando, né, a gente falando em qualidade de trabalho, temos o Instituto dos Cegos, que faz um excelente trabalho aqui de excelência, né? Uma referência, né, que eles têm prótese para ocular, né? Eles dão isso aqui é muito importante e que muitas pessoas não têm nem conhecimento em relação a isso. Curso de Braille, né? Curso em Braille, né? Enfim, e são coisas que a gente fez até uma proposta, né? Foi encaminhada até acho que aqui para casa em relação a gente qualificar os estabelecimentos aqui em São José do Rio Preto, sim, né? Que o estabelecimento que tiver um cardápio em Braille, né? Isso, foi aprovado, né? Para ter outras opções, o QR Code, né? E a gente colocar os estabelecimentos ser um estabelecimento totalmente, né, incluído, né, um estabelecimento onde receba todas as pessoas com todos os tipos de deficiência, né, onde você tem que ter um cardápio em Braille, acessibilidade para os cadeirantes, o acesso para os cadeirantes, né, o cardápio para a pessoa que tem deficiência intelectual, que seja por figuras, né, Libras tem um atendimento específicos para dentro do estabelecimento habilitado. E isso a gente conseguiria, e a ideia é essa, né? Que eles possam ter esse, sei lá, um ISO, né? Não seria um ISO, né? Mas seria uma qualificação e todos saberem que aquele estabelecimento é totalmente totalmente tendo acesso às pessoas com deficiência. Inclusive, se tem acho que uma lei aí que é cumprida e fiscalizada a ferro e fogo pela prefeitura, é a da acessibilidade, né? Tem sido cobrado muito aí de estabelecimentos para que sejam feitas as adequações. Né? Hoje nenhum prédio é reformado e nem construído se não tiver... Nem se renova o alvará. Não se renova, não tiver, né? se não tem renovação. E isso é importante, isso é muito importante. Porque é o que eu falo, São José do Rio Preto é uma das cidades privilegiadas em relação a gente acho que está um passo ainda à frente de muitos municípios, né, com trabalhos que são desenvolvidos dentro da cidade. E isso com essa visão, né, a gente tem muitas clínicas que vêm pedir para que possa fazer a vistoria dentro das clínicas, né? Às vezes, mas eu não vou... Poxa, mas 2 banheiros, não, tem que ter rampa, mas às vezes não vem nem deficiente aqui. Aí eu falo, estou aqui. Né? Eu vim aqui fazer uma vistoria. De repente, hoje eu não estou... Amanhã posso precisar dos seus trabalhos e de repente... Não consigo ter acesso, né? Essa é a situação que a gente quer que os empresários tenham esse conhecimento, né? E tenham essa visão em relação às pessoas com deficiência. Legal, vamos voltar, a gente está caminhando para o fim aí, infelizmente o tempo é curto. Vamos voltar ao gancho do nosso programa aqui, que foi a prova do Enem. Queria saber se surpreendeu vocês o tema e queria que vocês falassem sobre os desafios para a educação formal, não só dos surdos, mas de outros deficientes. Quais são os desafios aí para o... Eu acho que o Enem, dentro né, do tema do Enem, que foi em relação a Libras, acho que foi uma coisa que ninguém esperava, né? Tanto é que tem uma repercussão positiva e negativa. Muitas pessoas até viam uma educadora, uma secretária lá do Rio Grande do Norte, ela falando no sentido de que não deveria passar esse tema para os estudantes, deveria passar, sim, para os profissionais qualificados. Se estão qualificados, eles não precisam se qualificar mais ainda. Tem que passar, sim, na base, para que eles tenham esse entendimento, para que eles tenham esse conhecimento, né? Eu tenho aqui, teve mais de 6 mil alunos com surdez, né? Que de repente não tinha esse direito de assistir uma prova, como a gente pode falar, áudio, né, vista pela televisão, entendeu? Então, quer dizer, e eles tinham, né, e tiveram essa oportunidade. Inclusive teve um estudante que era deficiente auditivo, estava com o aparelho e foi abordado porque acharam que era um ponto de fraude.
Eu acho que isso foi importante, né, Camila? Camila. Na minha opinião, eu considero o fato, foi surpreendente, mas, assim, me trouxe muita emoção, porque é o que eu lido, é o que eu gosto, entendeu? A partir do momento que eu conheci Libras, isso mudou muito a minha visão. Você sabe a linguagem? Eu tenho habilidade. Através da secretaria, fiz um curso também no IENAP, muito importante. E nós também fomos pioneiros no trabalho grupal com esse segmento. Pessoas surdas aqui em São José do Rio Preto. Tá bom. Quem quiser região. Fazer o curso, paga alguma coisa? Como é que funciona? Não, ele é gratuito. Isso, a partir de janeiro. Nós vamos fazer as inscrições e provavelmente no primeiro trimestre nós vamos iniciar essas novas turmas. Nós queremos ampliar essas vagas. Esse ano nós oferecemos 300 vagas entre básico, intermediário 2, e o nosso objetivo é ampliar. Todo mundo consegue aprender ou é muito difícil? Eu acredito que sim. As minhas filhas, eu passo para elas, a Rebeca está com 7 anos, a Helena com 4, é surpreendente. Um dia, desculpa trazer isso, mas é muito emocionante. Um dia a Rebeca, minha filha, esbarrou em mim e fez assim: desculpa, mamãe. Aquilo foi assim, sabe? Quer dizer, eu estou transmitindo para as minhas filhas a importância, né, dessa socialização, dessas pessoas. São pessoas como nós, têm habilidades, potencialidade. E o importante é a gente estar aberto a isso. E a partir do Enem, eu acho que se expande nacionalmente essa discussão. Sem dúvida. Provavelmente esse tema entra na grade, entendeu? Porque os professores vão estar voltados, porque saiu no Enem, né? Os professores vão estar voltados, vestibular voltado. Eu acredito assim, é emocionante para mim. Legal, gente. Estamos caminhando para o final. Vou deixar a consideração final aí para o Jatobá, falar o que ele quiser, convidar o pessoal a participar do CAD. Enfim, Jatobá, fica à vontade aí. Não, mais uma vez só agradecer a oportunidade, né? E que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que queiram, né, ou fazer atividade esportiva ou através de empregabilidade. É gratuito o CAD, tudo gratuito. A gente é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, né? Nós temos o projeto, que é um projeto de integração, que funciona ali na pista do Eldorado também. Temos um atendimento de mais de 100 pessoas. E dentro disso, são pessoas que, de repente, não queiram fazer atividade esportiva para alto rendimento. A gente tem professores também qualificados que ajudam, que dão esse... Porque a ideia é tirar as pessoas com deficiência. E às vezes não pelo esporte, mas de estar ali com outras pessoas, essa vivência, de fazer um alongamento, né? De estar fazendo atividade física, mas de uma outra forma, uma caminhada, alguma coisa dentro disso. E essa socialização, né? Que é de suma importância para as pessoas com deficiência, que de repente ela se sente excluída da sociedade e através desse meio, dessas oportunidades que hoje temos, né? Que proporcionamos, eu acho que é de suma importância. E que eles aproveitem, né? As pessoas que tiverem interesse também podem entrar em contato no CAD, né? Pelo telefone 3231-7463. Estaremos sempre à disposição para o que for necessário. Legal, Jatobá, obrigado. Está aí o telefone do CAD e também do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que é presidido pelo Jatobá. Camila, para a gente terminar, deixa sua mensagem aí, fala o que você quiser. Eu queria agradecer muito a sua disposição para debater esse tema. Gostaria de agradecer também os nossos parceiros. A Secretaria da Comunicação tem sido nosso parceiraço nessas campanhas de divulgação, de conscientização. Nós temos o CAD, a AMAI, nós temos muitos parceiros, as empresas, eu gostaria de ressaltar a importância de estarmos cada vez mais juntos, né, nesse trabalho, nessas campanhas de conscientização, nessas palestras, né, para que esse tema, para que essa pessoa com deficiência realmente tenha os seus direitos garantidos diante dessa sociedade, que a inclusão seja plena,
né? E não seja só uma fala, né? Não seja só o ver só, né? Que seja o fazer, o sentir, né? Inclusão. E dia 3, né? É o Dia Internacional. Verdade, esquecemos de falar, né? Dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, reconhecido pela ONU, né? Isso. Exatamente. Tá certo, gente. Muito obrigado, Paulo César dos Santos Jatobá, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e do Clube Amigo do Deficiente, e a Camila Borim, que é assistente social da Secretaria da Mulher. Debate interessante, espero que tenha contribuído para a sua conscientização, sua formação. A gente encerra por aqui, estão aí as nossas redes sociais, participe sempre com a gente. Um grande abraço e até a próxima.